Para quem não conhece Amor Exigente, que é o nosso primeiro momento, nosso primeiro tema, Amor Exigente é uma federação de auto e mútua ajuda, na verdade é uma ONG que existe desde 1984, que leva apoio e orientação a todos que sofrem com a dependência química, sejam os próprios adictos ou os familiares, porque realmente essa doença ela pega a todo mundo que está envolvido de alguma forma com ela. E toda semana os voluntários de Amor Exigente estão aqui para a gente conversar sobre alguns assuntos. Então, eles que promovem grupos de auto e mútua ajuda, fazem as reuniões com a prevenção, sobriedade, para os jovens, para os mais velhos, hoje estão aqui para a gente conversar sobre o amor exigente, como é que ele pode, de fato, contribuir no processo terapêutico, tá? Eu recebo a Mara Madureira, que é psicóloga, e o Luiz Fernando, que é presidente da Federação de Amor Exigente. Sejam bem-vindos. Como Luiz, vai, Cláudia? Por estar aqui. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Mara, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer em recebê-la. Vocês dois sentem aí bonitinhos no sofá. Eu vou puxar até essa cadeira mais para cá, para a gente ficar um pouco mais perto. Mara, fica à vontade e vamos lá. Olha, você está com uma convidada de honra, Mara. Então, é isso que eu Mara tô Madureira, pensando. ela é nossa voluntária, ela é psicóloga, mora em Rio Preto e ela entende tudo de amor exigente nos nossos cursos, nos nossos congressos. A Mara sempre está presente, nos dando verdadeiras aulas. Que coisa boa. E eu pensei nesse tema, né, Cláudia? Porque veja a minha experiência particular. Antes de ir ao Amor Exigente, eu busquei terapia, eu busquei psicólogo, eu busquei psiquiatra, busquei ajuda espiritual e nada resolvia. Apesar Até de tudo chegar ao isso amor ser exigente. importante, né? É bom a gente deixar claro que Amor Exigente não está aqui para falar que isso não vale a pena. Tudo é importante, mas se a gente de fato não mudar, e aí é o grupo de Amor Exigente que vai te ajudar nesse Exatamente, processo, né? nesse sentido de que o Amor Exigente fez com que eu começasse a tomar atitudes, né? Então nós pensamos em falar sobre este assunto, né? Da importância, sim, de ter um instrumento, terapia, mas também ter instrumento, grupo de apoio, como que um e o outro interagem. Muito bem. E a Mara é psicóloga, né? Até eu fiz a intervenção assim, porque eu falei, puxa, mas a psicologia, ela tem uma participação tão importante em tudo na nossa vida, não só em relação à dependência química, né? Que eu não posso deixar, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que a gente fale pode ser visto de outra forma, deixar parecer para algumas pessoas que a gente está aqui propondo que você não faça. De forma alguma, muito pelo Cláudia. contrário, mas que um grupo vai te dar um suporte muito importante, vai, né, Mara? Sem dúvida. A terapia ela é voltada para o atendimento individual, né? Para a modificação dos pensamentos e das crenças do indivíduo. O grupo ele tem uma abrangência infinitamente maior. O grupo acolhe o indivíduo, o grupo é troca. É onde a pessoa encontra com pessoas que ela não conhece, que vivem experiências similares, que estão ali naquele intercâmbio de informações, de sentimentos, onde existe a empatia, onde existe a possibilidade de mudança pela convivência, pela troca de experiência com o outro. E isso é riquíssimo. E existe a questão do sigilo. A pessoa que chega no grupo do Amor Exigente, é trabalhada a questão do sigilo, então ela sabe que o que está sendo dito ali será mantido. É muito importante isso no processo, porque nós temos uma pessoa com dependência química. Vamos pensar. Nós temos uma família que não tem a menor instrumentalização para lidar com essa situação. Então, o que acontece? A família fica desorientada e ela fica persistindo em comportamentos disfuncionais que, paradoxalmente, ao invés de ajudar a pessoa a sair daquela situação, reforça ainda mais o consumo de drogas, de álcool, outras drogas. Então, quando a família tem essa oportunidade de vivenciar num grupo, essa experiência de troca com pessoas que já passaram por isso, outras que estão no mesmo nível de perplexidade que ela está, isso não tem preço, né? O Amor Exigente, ele faz esse trabalho, ele não conflita e nem exclui psicoterapia. São coisas complementares. Eles estão ali para um complementar o outro. Isso é fantástico. Muito bom. É lindo a gente ver essa união nesse casamento. Agora, tem gente que fala assim, mas é que eu queria alguma coisa que fosse mais rápida. E a gente sabe que nenhum dos processos é rápido, né?
Mas o Amor Exigente, apesar de ter lá a necessidade da gente frequentar, eu digo até que para a vida toda, porque senão a gente cai no velho eu, né? Ele tem um retorno muito positivo. E rápido a gente vai fazendo mudanças pequenas, né? Olha, se você pensar, toda dependência química tem como base, né? Depois que você tira todas as camadas, eu sempre penso que a dependência química é a última camada. Ali tem transtornos de humor, tem transtornos de ansiedade. Essencialmente, na base tem ansiedade. O que é ansiedade? Medo, apreensão, a sensação de que algo vai acontecer. Todo ansioso quer coisa rápida, imediata. A própria droga tem a função de dar uma gratificação imediata. Então não adianta, este caminho não funciona. Se você pensar na história da dependência ao longo da vida de 8, 10, 20 anos, um ano, que é um programa do Amor Exigente, é muito rápido. Agora, se a pessoa quer fórmulas mágicas, aí não tem isso para oferecer, porque é um processo mesmo. Como é que você muda crenças, como que você muda posicionamentos, atitudes, como você aprende a lidar com crises, a trabalhar sentimento de culpa, porque o grupo tem essa função. Como que você faz isso da noite para o dia é impensável. É verdade. Você falou que na dependência química tem muita ansiedade, né? Existe uma relação forte da ansiedade com a dependência química. Na codependência, eu digo assim, para pais e mães que têm dificuldades com limites, também existe esse fator ansiedade? Oxe, Cláudia, o dependente, ele é geneticamente herdeiro das características dos pais. Então, se tem um dependente ansioso, tem uma família ansiosa. Né? Nem todo ansioso vai ser o dependente químico, obviamente, mas todo dependente químico é primariamente ansioso. Às vezes até o cachorrinho da família até o cachorro também fica ansioso. Verdade, mas Fernando. Impressionante, verdade. Né? Mas parece que contagia, né? É um contágio. Mas é mesmo, né? O Amor Exigente, ele propõe um autoconhecimento, assim como as terapias também propõem autoconhecimento. Por isso que elas, de fato, são complementares. E no Amor Exigente, muitas vezes, nós, às vezes, nos sentimos impotentes diante de alguns casos e a gente faz indicações. E eu sei que a Mara, como profissional, também deve indicar grupos de Amor Exigente, né, Mara? Você indica? O tempo todo, Luiz Fernando, o tempo todo. Eu ainda costumo dizer para as pessoas, olha, se o Amor Exigente não puder te ajudar, enquanto família de dependente químico, sinceramente, eu não sei o que pode. Porque eu desconheço uma proposta melhor que dê esse suporte, porque você falou da terapia, né? A terapia é um processo que é mediada pelo psicólogo. Ali no grupo nós temos um coordenador, não podemos confundir com terapia, porque não é um psicólogo fazendo aquilo, mas é um processo terapêutico, porque aquilo resulta em cura, na superação do conflito, da angústia, do sofrimento, no enfrentamento de toda aquela adversidade. Então nós temos ali um processo terapêutico. Que coisa maravilhosa, Mara, validando isso pra gente, né? Não que fosse necessário, porque a gente sabe que Amor Exigente é fantástico, mas para algumas pessoas, assim, ai, mas eu não sei, vou num grupo, acho que eu vou procurar de um outro jeito, né, Luciana? Como você falou no começo, você fez várias tentativas, mas é no grupo que a gente encontra realmente nossa força, né? Através da união e das experiências colhidas, porque quem está lá já sentiu a mesma dor de quem chega, né? Não é? E poder ser acolhido por alguém que sabe da dor, que conhece aquela dor, que já vivenciou, é muito mais fácil. Todos os dias eu falo para as famílias, eu trabalho com dependência química e eu falo para as famílias, mesmo que você esteja fazendo terapia, procura um grupo de apoio. É muito diferente a referência. São famílias, são pessoas que já estão ali treinadas. O coordenador está ali preparado para fazer essa mediação, para intervir no momento que a coisa fica crítica. Alguém que também foi treinado, alguém que estudou. Eu falo para as pessoas, entra no site, leia, tá com receio, tá com medo, tudo que é novo assusta, né? E para quem já está às vezes, com uma experiência dolorosa de ter passado por tantas experiências mal sucedidas, assim, mais uma vez que eu vou me expor, vou falar da minha vida, vou expor a minha dor, será que as pessoas vão machucar mais aquilo que já dói? Eu falo assim, entra no site, leia, participe das palestras online, depois você vai lá no grupo, né?
vai desensibilizando esse medo de encontrar uma coisa que é tão poderosa e boa. Você falou tudo, é poderosa. Você sabe que, Mara, minha experiência pessoal como amor exigente, né? Eu via em mim algumas características que precisariam ser mudadas. Por exemplo, eu sou muito permissiva, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Agora eu estou experimentando isso como vó, né? Ainda não estou precisando falar muito não para o meu neto, que é bebezinho, mas às vezes eu percebo que é necessário colocar limites até para os filhos, né? Em relação ao que eles solicitam da gente, para o crescimento deles. Mas eu ainda tenho essa característica de ser muito permissiva. E eu tinha muita dificuldade, até num processo terapêutico, de enxergar isso em mim. Mas na terapia do espelho, que é me vendo na história de quem estava ali na roda, na partilha comigo, eu conseguia me perceber. Eu não sei se eu consigo explicar, mas eu acho que você sim vai ter as palavras certas para explicar para quem está assistindo o que é essa terapia do espelho. Eu acredito que você está falando na identificação com o outro, né? Sim. Quando eu estou num grupo que ele traz uma história, uma vivência que fecha com a minha história, né? Que a gente fala a mesma língua, eu vejo no outro situações pelas quais eu ainda não sei lidar e ele traz os instrumentos. Nessa vivência, nessa superação, me apresenta as ferramentas para que eu possa trabalhar efetivamente com esses conflitos. E até na identificação, né, Mara? Porque assim, eu me lembro de tantas vezes que eu via uma história até, talvez mais complicada que a minha, e aí eu via um pai falando da dificuldade que ele tinha e de repente facilitar o uso de drogas pelo filho, e eu olhava alguma coisa tão grande, eu pensava assim, o meu problema não é tão grande, mas eu sou igual. Talvez numa proporção menor, mas eu sou igual. E se eu não tomar cuidado, talvez eu colha uma consequência ruim como... Está entendendo? Muito bom. Mesmo. Coisas que as pessoas às vezes falavam para mim e eu não entendia, não caía a ficha, né? Porque às vezes alguém fala assim, você é muito moleza, você fala assim pra tudo, você permite tudo, seus filhos passam por cima de você. E aí a gente se protege. Não, eu não sou assim não. Mas quando você vê alguém que já tá lá na frente, tipo assim, né, na escala de 0 a 10, já tá no 10 de falta de limites, você fala, nossa, eu sou assim. Me representa. Me representa. Aí você fala, nossa, eu quero mudar. Isso para mim foi muito maravilhoso no grupo. Eu acho que o grupo nos dá essa consciência, né? Essa percepção de nós mesmos. E além disso, a gente pode evitar, né, de chegar num fundo de poço, porque a questão é exatamente essa. A Mara falou que a dependência química é uma das camadas, né, do problema, né? Nós costumamos dizer no grupo que a dependência química, o uso de drogas, é a cereja do bolo. Porque, na verdade, tem todo o bolo ali que, né, não está tão aparente, mas que precisa ser trabalhado. E quando a gente faz essa troca de experiências, que é a terapia do espelho, é fabuloso, Cláudia. Realmente, o amor exigente é um instrumento extraordinário para fazer e promover mudanças no nosso comportamento, que é tudo aí por onde começa. Tudo. E essa é a parte difícil, né? A parte da resistência. Mudança de comportamento implica sair da zona de acomodação, experimentar um certo desconforto. Toda vez que a pessoa tem que lidar com novas atitudes, porque dentro daquele contexto caótico e de insatisfação que ela está vivendo, tudo aquilo é previsível. Aquela dinâmica familiar caótica é previsível. Quando você muda a sua postura, você muda o seu comportamento, nós temos a crise, que é previsível. Nós vamos instalar uma crise onde, no contexto familiar e emocional. E agora? E se essa mudança não for boa, eu não sei me comportar, porque no modo anterior, no modo errático, eu sei o que esperar daquilo. Agora eu já não sei mais o que esperar do novo. E isso é a parte angustiante, é a parte que as pessoas mais resistem, experimentar o novo. Então elas passam anos insistindo em atitudes completamente disfuncionais, reforçadoras de qualquer problema, não só de dependência química, mas em qualquer contexto familiar. Porque tem medo de ousar fazer diferente, ou porque desconhece formas diferentes de agir. Quando você fala, a hora que o outro fala, eu tomo consciência de que por mais que eu me defenda, eu sou igual. Eu faço aquilo, só que eu vejo alguém com a coragem de assumir que eu não tenho. E isso me encoraja a assumir também.
E o mais legal é quando a pessoa, mais legal entre mil aspas, obviamente, mas assim, quando a pessoa já está, não na cereja do bolo, mas colhendo consequências de muita destruição familiar. Porque quando a gente se perde, né, a gente não se enxerga, a gente vai colher uma consequência atrás da outra e ruim, né, da sua própria infelicidade. Mesmo. E E nem a da Mara agora infelicidade do acabou de outro. falar as duas palavras mágicas, né? O medo e a coragem, né? E o Padre Haroldo, que é o nosso fundador, tinha aquele lema extraordinário, medo de nada, só amor. Porque este medo do EC, né? E se eu fizer isto, que vai acontecer aquilo? Mas como o nosso voluntário Neubi dizia para nós, ele dizia assim, olha, já está dando errado, né? Porque se a gente chega num processo como esse, é porque as coisas não estão bem. Então vamos mudar, vamos criar crise, porque se já não está dando certo, surge uma possibilidade de haver uma coisa dando certo. E aquela história de, tá ruim, vai colocando poeira embaixo do tapete, poeira embaixo do tapete. Vai chegar uma hora que você vai tropeçar nesse tapete, né? Porque vai estar muito cheio de poeira. É melhor limpar, melhor fazer a faxina, né? Mesmo que canse, que doa. E mesmo que você não tropece, ele te asfixia o tempo todo, você sabe que o problema está ali, né? Você sabe que a questão está ali. E quando você falou, né, o Padre Haroldo dizia, medo de quê? Medo de nada, só amor. Ele tinha atingido essa condição que é o que a gente busca todos os dias. Porque o que é a ansiedade, senão uma resposta biológica de medo? Então, o medo de não dar certo, o medo de dar errado, já está ruim, o que pode acontecer? O medo faz pensar que vai piorar. A pessoa não pensa que há mais uma solução. Ela está descrente. E agora ela apela para o divino, para a mágica, né? E aceita continuar vivendo no sofrimento por causa do medo. Passa a não viver o hoje, né, Mara? Eu acho que essa ideia do amor exigente, Cláudia, de viver o hoje é muito importante. Por isso que nós dizemos, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. O que passou, passou. O passado vai servir como um trampolim para nós podermos ter um hoje mais trabalhado, um hoje com mais atitude. E o futuro não chegou ainda, então nós temos que trabalhar hoje, não é? Com certeza. Porque aí, senão a gente vive no passado na depressão ou na esperança de que o amanhã chegue rápido e a ansiedade. E aí depressão e ansiedade parece que não é muito bom, né, doutora Mara? Não, é uma combinação péssima, deve ser evitada a todo custo, né? E o amor exigente está aí para isso. Exatamente para isso. Você disse que sempre aconselha os seus pacientes que chegam lá precisando de ajuda em relação à dependência química a irem para um grupo de apoio, para irem para o amor exigente, né? E o retorno que você tem deles? É maravilhoso, porque tem aquelas pessoas que não estão prontas mesmo para essa mudança, elas vão precisar de um tempo maior, mas aquelas que estão prontas para a mudança, eu nunca vi uma pessoa não gostar dessa experiência. Ela pode desistir antes por conta da ansiedade e do despreparo, mas quem participa de um programa de amor exigente por pelo menos 3 meses, os relatos, os feedbacks são maravilhosos, né? Realmente aquilo começa a mudar, ela começa a perceber essa mudança. E é isso que me faz acreditar, é isso que me faz estar aqui hoje, né? Que bom. E você falou uma coisa interessante, pelo menos por 3 meses, ou seja, não é tão longo como você imagina. Longo é uma vida inteira de sofrimento. Longo é uma vida inteira esperando que coisas ruins aconteçam porque você não conseguiu fazer mudança. E uma hora, como a Mara falou, você vai ficar asfixiada de tanta poeira embaixo desse tapete, né? Precisa parar e arrumar a casa. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E é no 3º mês que você começa a ver as mudanças mesmo, porque no primeiro você chega ali, você tem medo, tem receio. Depois você começa a se sentir à vontade, você começa a perceber o clima de acolhimento, de respeito, de identificação. E aí você começa a ver as mudanças. Então, um período mínimo para perceber a mudança de 3 meses. Não adianta ir 2, 3 semanas lá e falar, eu participei. Não participou, né? Não vivenciou nenhum princípio. Eu acho isso maravilhoso. Para mim, eu aconselho, eu enfatizo, eu insisto, porque, sinceramente, é o melhor que eu conheço para ajudar famílias de pessoas com dependência química e, consequentemente, mudar a relação com o dependente químico, porque ele pode ficar 1 ano internado num processo terapêutico. Se não houver mudança comportamental na família,
infelizmente, a gente sabe que a probabilidade de recair é muito grande. É verdade. Eu costumo dizer aqui, Mara, que não é só para o dependente químico, né? Até porque a minha experiência não é na dependência química, é apenas na minha dificuldade gigante de dizer não e colocar limites, né? E eu fui muito ajudada com o Grupo Amor Exigente. Eu enxergo, e você conhece bem o programa, pode me falar, mas eu enxergo como um grupo de qualidade de vida. Vai além da dependência química. Porque se a gente não sabe viver, a gente pode não ter dependência química na família, mas vai ter droga de comportamento na família, né? Sem dúvida, sem dúvida. É qualidade de vida mesmo, né? E você pode ficar tranquila, se você quiser, tranquilo, nosso telespectador, quiser conhecer, é um grupo de amor exigente, porque nós temos lá um princípio ético que nos faz transmitir a vivência do programa, observando a possibilidade do outro. Porque às vezes esse tempo, vocês começaram a falar de 3 meses, né? A gente vê que às vezes, né, Mara, tem pessoas que logo que chegam ao amor exigente, elas já se apoderam do programa e começam a tomar atitudes, por pequenas que sejam. E outros parece que tem que ficar ali 1 ano, 2 para poder comer. Mas o amor exigente acolhe tanto um como o outro e tenha paciência. Porque o que estava dando errado não vai mudar da noite para o dia, né? Então nós temos que ter paciência. E se não mudar, gente, devagarinho, mudar mesmo. Um dos nossos lemas é só racha a tristeza. insista, persista, resista e jamais desista. É isso aí. Mara, muito bom te receber. Queria te dar, assim, esse minutinho para um recado final, se você quiser deixar alguma mensagem para o nosso telespectador. Aliás, eu queria aproveitar, através de você, mandar um beijo para todo mundo de São José do Rio Preto. A gente tem lá a nossa matriz da Rede Vida, né, o santuário, e é muito bom recebê-la e poder deixar e mandar por você esse beijo para o telespectador de Rio Preto. Será dado, será dado. Muito obrigada pelo convite, Cláudia, muito obrigada, Luiz Fernando. Uma honra estar aqui com vocês. E para todos aqueles que nos assistem, se tiver a oportunidade de acessar o site, conhecer um pouquinho do Amor Exigente, buscar o grupo mais próximo da sua casa, participe das reuniões, vá, porque não é só para a dependência química, mas é um grupo de qualidade de vida que vai mudar a história, vai mudar a percepção das relações familiares e realmente é um grupo de mudanças, de ação, melhores, de transformação. Falando nisso, tem congresso chegando e às vezes você fala assim, tá, eu queria tanto, mas não tem um grupo de amor exigente próximo da minha casa ou no meu estado, na minha cidade. Eu já te dou uma dica, vá ao congresso que vai ser maravilhoso, uma imersão no programa e de lá você vai sair inclusive já com toda a possibilidade de montar o seu próprio grupo, porque lá é um ajudando o outro, é na partilha mesmo, é na experiência de cada um e o programa é fantástico e funciona, né, Luiz? Você sabe, né, Cláudia, que na nossa metodologia nós prevemos que a 5ª semana do mês tem um tema livre. Então a Mara veio de Rio Preto para dar uma palestra num grupo de amor exigente, que é o Grupo São Luís, que está localizado na Avenida Paulista 2387, subsolo. É no subsolo da Igreja São Luís, do Colégio São Luís, na Avenida Paulista, na quarta-feira, às 19 horas. Então, se você gostou da Mara, vá ouvi-la e conhecer Amor Exigente através do Grupo São Luís. Quarta-feira, 19 horas, Avenida Paulista 2387, você é nosso convidado. Perfeito. E para fazer inscrição no congresso, para colher informações, até para falar assim, por favor, me ajude, eu não sei mais o que fazer, você vai mandar um WhatsApp agora. Manda, não fica só. Sozinhos estamos perdidos, mas em comunhão encontramos a nossa força. Para o 19 2519 6555. 19 2519 6555. O Instagram é Amor Exigente Oficial e o site, que lá tem todas as informações, como a Mara falou, para se dar uma boa lida, é amorexigente.org.br. Muito obrigada, amei recebê-la. Luiz Fernando, tudo de bom, uma ótima semana. Para você também, alegria, gratidão. Um beijo na netaiada toda. Muito, e pro seu também. E tá fofinho, não tá? Não tá demais. A gente fica bobo, né, com o neto. Tem que tomar cuidado. Ótimo, muito obrigada. Adorei participar e te conhecer. Também, obrigada, viu? Aí se a dona Mara estivesse aqui, ela ia falar assim, vocês dois precisam ir pro grupo de Sempre é Tempo. Sempre é Tempo com Amor Exigente. É o grupo dos vovôs e das vovós. Então, a gente precisa ir, né, dona Mara, pra não ficar muito coruja, será? Eu acho que também. A dona Mara também é coruja. O que ela fala desses netos que estão, do Lucas que está aqui e dos que estão lá, né? Tô de olho. Não tem vô que não seja apaixonado assim, não. Duvido muito.